Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de Ciências Humanas. Queria divulgar meu Instagram. Meu Instagram é @PedroIvoTurcoJorge, tá aqui, ó, @PedroIvoTurcoJorge. Me sigam lá nas redes sociais, deixo dicas de estudo, de filmes, de livros, de história, de ciência humanas, tudo sobre nossa área do conhecimento, beleza? Veja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações entre metrópole e colônia no contexto do mercantilismo e no contexto da colonização portuguesa no Brasil, tá? Então, lembrando, né, as grandes navegações inicia a colonização aqui em terras brasileiras, né? Então, os portugueses, às vezes até de forma violenta, irá explorar os recursos naturais do Brasil. E a partir daí começou uma relação, né? Começou uma relação entre a metrópole, que era Portugal, e a colônia, que era o Brasil. Tá? Uma exploração, uma relação de exploração, às vezes até de uso da violência por parte dos portugueses. Tá? Isso tudo começa a partir das grandes navegações. Então, se você pegar aqui, ó, a rota azul, você vai perceber, né, que Pedro Álvares Cabral chega aqui, ó, na região onde hoje é a Bahia, Porto Seguro, e a partir daí começa um processo de exploração sobre o território brasileiro, tá? Ele chega aqui em 22 de abril de 1500, tá? Pedro Álvares Cabral chega aqui, né? Em 22 de abril de 1500, até hoje olhamos para essa data e pensamos um pouquinho aí no processo de colonização dos portugueses no Brasil. Aí ele chegou ali na região de Porto Seguro, avistou o famoso Monte Pascoal, aliás, é até ponto turístico hoje da cidade da Bahia, né? O famoso Monte Pascoal, e está ali situado hoje naquilo que a gente chama Estado da Bahia. Está aí o Monte Pascoal, ó, aqui embaixo, ó. Aqui foi a visão dos portugueses quando chegaram em território brasileiro, né? Em terras brasileiras. Lembrando que aqui já viviam populações, as populações, os povos originários, populações indígenas, e os portugueses estabeleceram uma relação com essas populações para poder explorar nossas terras. É uma relação que às vezes era até violenta, tá? Uma relação de violência, de extermínio dessas populações. Então, a relação entre metrópole e colônia, dentro do contexto das grandes navegações e do mercantilismo, no caso brasileiro, foi uma relação de violência, né, de exploração de Portugal sobre o Brasil. Portugal explorou o quanto pôde os nossos recursos naturais e, a partir daí, estabeleceu uma relação de colonização, que a gente chama de colonização, ok? Aí, nessa imagem, você vê o Monte Pascoal. Então, Pedro Álvares Cabral chega aqui, né, em terras brasileiras, e ao chegar ele avista o Monte Pascoal, né? Essa aí é a imagem do Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, tá? Imagem de Pedro Álvares Cabral ao chegar ao nosso país Brasil, ok? Então, veja, a expansão marítima europeia forneceu às populações e países na Europa explorar novos territórios. Então, os europeus queriam novas mercadorias e, a partir de novas mercadorias, também achar metais preciosos, ouro, que tinha um valor agregado enorme até hoje, né? Ouro, prata, bronze, metais que tinham algum valor na Europa e que servisse para cunhagem de moedas. Então, a expansão marítima serviu para isso. E também iniciou-se um processo de integração, de globalização, de novas terras, né? De novas regiões, de novas territorialidades. Está aqui a relação, né, entre metrópole e colônia de Portugal, né, em países da África e o Brasil. Aqui no caso, Portugal, em relação ao Brasil, explorava açúcar, café, tabaco, cacau, algodão, ouro,
né? Isso tudo eram produtos manufaturados que eram produzidos no Brasil e exportados para Portugal. Então, o açúcar era produzido no Brasil, o café era produzido no Brasil, o tabaco era produzido no Brasil, o cacau, o algodão, e descobriram muito ouro, principalmente nas regiões de Minas Gerais. E a partir daí, o Brasil passou a exportar, para Portugal, ok? Em relação à África e Portugal, a África forneceu escravos, quer dizer, mão de obra escravizada, marfim, pimenta e ouro também. A África forneceu isso, né? Muito, muito, quer dizer, Portugal explorou muito a África por conta disso, né? O fornecimento de escravos, marfim, pimenta, ouro, panos, armas, tá? Álcool, né? Aguardente e tabaco também, né? Tanto a África como o Brasil produziam. E os escravos africanos que os portugueses exploravam vinham parar aqui nas fazendas de cana-de-açúcar do nosso país, Brasil, ok? Então veja, aqui mostra toda a relação de violência e exploração de Portugal, olhando para o Brasil, uma relação de Portugal com o Brasil, de uma relação de Portugal com a África, tá? Uma relação de exploração e violência, ok? Então veja, a expedição de Pedro Álvares Cabral, essa que chegou ao Brasil em 1500, contou com 13 embarcações, tá? 13 grandes embarcações. Os portugueses queriam explorar as possibilidades da região oeste do mundo, né? Oeste em relação à Europa, e a partir daí eles navegaram o Oceano Atlântico até chegar na região de Porto Seguro, tá? A história da economia brasileira, ela gira em torno um pouco da história da colonização portuguesa no Brasil. Então, em 1500 a 1530, uma exploração desenfreada de pau-brasil, da natureza brasileira. Então, exploraram o pau-brasil quanto pôde durante esses 30 anos, tá? Estamos falando de 1500 a 1530. Então, veja, não se estabeleceu ainda ciclos econômicos, estabeleceu apenas uma exploração primária em relação ao pau-brasil, que durou aí de 1500 a 1530, né? Uma exploração desenfreada, porque os portugueses não acham ouro de imediato no Brasil. Então, eles vão explorar recursos naturais. E a partir da exploração desses recursos naturais, eles exploram o pau-brasil, que fornecia uma tinta avermelhada. O pau-brasil fornecia uma tinta avermelhada e a partir daí, essa tinta era usada aí para tingir tecido, ok? Então vejam, o pau-brasil é um primeiro ponto, né, desse processo de exploração. Entre aspas, a descoberta, tá? Sempre entre aspas, a descoberta, por quê? Porque aqui já existiam povos que moravam e viviam dessas terras. Tem a ver com isso, ó. Tem a ver com o antes, o depois, o quem, os índios, né, os indígenas e as causas, né? As causas, com certeza, foi por conta da monarquia centralizada, Igreja Católica e uma economia fortalecida. Quem veio para cá, né? Cristóvão Colombo, primeiro, depois Vasco da Gama, depois Pedro Álvares Cabral, veio para cá da Europa para explorar o Brasil, né? E de fato começa a colonização depois de 30 anos, né? Que de fato começa o início da colonização portuguesa no Brasil, só em 1530, quando foi estabelecido as capitanias hereditárias. Beleza? Tá aqui, ó, as capitanias hereditárias, mostrar para vocês. São Luís, Natal, Conceição, Olinda, São Cristóvão, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória, Rio de Janeiro, Santos e São Vicente. Daqui para cá era território português, daqui para lá era território espanhol. E aqui ao centro, o Tratado de Tordesilhas, né? A linha imaginária que separava colônia espanhola da colônia portuguesa. Tá? O famoso Tratado de Tordesilhas. Ok?
Veja, na nossa próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre a escravidão moderna e o tráfico de escravizados no Brasil, um período triste da história brasileira, um período de muita violência, e nós vamos ver um pouquinho sobre ele, tá? Por quê? Porque não tem como entender o Brasil se a gente não olhar para a escravidão, para essas feridas que a escravidão abriu e que duram até hoje. Se a gente for pensar o racismo, é fruto, consequência desse período de quase 300 anos de escravidão brasileira, tá bom? Então vejam, na próxima aula nós vamos ver um pouquinho sobre a escravidão moderna e o tráfico de escravizados, falar um pouquinho sobre o racismo, a permanência do racismo na sociedade brasileira. Bom, queria agradecer a todos vocês, volto na próxima aula, valeu!